Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Devocional Kids. É uma alegria estar aqui com vocês para falar da palavra de Deus, para nós cantarmos, orarmos e ouvirmos um pouco o que Deus tem para nos dizer, né? Chame aí quem pode participar com você, seus irmãozinhos, quem estiver aí na sua casa, para participar com você neste momento tão precioso. Vamos orar neste momento? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem abençoado as nossas vidas, as nossas famílias. Nós queremos te louvar, Senhor, porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia e o Teu amor duram para sempre. Abençoe este momento de Devocional Kids, que o Senhor nos ajude, abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, nós te pedimos, aceita os nossos louvores, nós oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos agora para o louvor, crianças? Cante conosco, vamos cantar com toda alegria louvando ao Senhor. Estamos de volta, crianças, graça e paz. E agora então é o momento do nosso louvor. Vamos louvar ao Senhor com alegria, realmente com todo o nosso coração nesse momento. O cântico que a gente vai cantar hoje fala que a cada momento nós queremos e nós vamos andar na presença do Senhor. Quando nós estamos até dormindo, quando nós nos levantamos, quando nós andamos, quando nós estudamos, que tudo que a gente fizer na vida possa realmente ser louvando a Deus e possa ser andando na presença do Senhor. Que Jesus possa fazer parte das nossas vidas, da sua vida, todos os dias, em tudo aquilo que você fizer. Amém? Vamos louvar ao Senhor então. Preste atenção na tia Lu que ela vai fazer os gestos, hein? Presta atenção para você aprender aí. Andando na presença do Senhor, a cada momento, andando na presença do Senhor, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, e andando com Cristo. Glória a Deus, ha, 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 aleluia, ha, 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 glória a Deus. Comigo, crianças, fazendo o gesto, vamos lá? A cada momento, andando na presença do Senhor, a cada momento, andando na presença do Senhor, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, e andando com Cristo, ha, 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 aleluia, ha, 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 glória a Deus, ha, 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 aleluia, ha, 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 glória a Deus, ha, 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 aleluia, ha, 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 glória a Deus, ha, 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 aleluia, ha, 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 glória a Deus. Amém. Amém, crianças. Louvado seja Deus. Que a cada momento do seu dia você possa andar na presença do Senhor. Agora, vamos para a nossa lição bíblica? Preste bastante atenção que nós vamos falar de um momento que Davi fez um salmo. Aliás, 2 salmos. Crianças, nós vamos neste momento ouvir mais um pouco da palavra de Deus.
Como vocês já sabem, nós estamos estudando agora uma nova série de lições, né? Uma nova série de cultos bíblicos. E é sobre o livro de Salmos. O livro de Salmos, na maioria das Bíblias, ele fica bem no meio da Bíblia, né? Na minha Bíblia, nessa que eu estou aqui, ele não fica localizado bem no meio, porque essa minha Bíblia tem muita coisa no final, tem muito mapa, tem muita explicação. Então, nessa minha Bíblia, ele não fica tanto no meio. Mas na maioria das Bíblias mais simples, ele fica bem no meio. Como vocês já viram a semana passada, o livro de Salmos é o livro mais comprido, maior da Bíblia, né? Tem 150 capítulos. E nós vamos estudar hoje, crianças, sobre Davi, né? E um momento que Davi fez um salmo. Então, a nossa lição de hoje, do que os salmos tratam? Os salmos tratam, crianças, os salmos falam daquilo que uma pessoa viveu, da experiência de uma determinada pessoa. Então, nós vamos hoje ver um salmo que fala, aliás, 2 salmos que falam da experiência vivida pelo Davi, pelo rei Davi. Então, tem um salmo no 119, 105 que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha que salmo lindo, crianças. Esse nós não temos certeza se foi escrito por Davi, mas ele fala uma coisa muito bonita, que a palavra de Deus, ela é como lâmpada, ela é como luz para o nosso caminho. E a experiência de Davi também é assim, e nós vamos vê-la hoje. Crianças, havia um rei chamado Saul, que ele foi um rei muito mau. Ele foi um rei mau e desobediente à palavra de Deus. Ele fez aquilo que desagradava a Deus. Deus não estava satisfeito com o reinado de Saul. Então Deus falou para o profeta Samuel ungir Davi como o futuro rei de Israel. Davi, quando foi ungido, o que é ungir? É quando derrama óleo na cabeça, né? E ele é escolhido, ele é abençoado para aquela função. E Davi, ele era ainda um menino muito novinho quando ele foi ungido rei de Israel. Ou melhor, quando ele foi ungido para ser o futuro rei de Israel. E Davi era um instrumentista, vejam aqui que ele tocava a harpa, né? Davi gostava de louvar a Deus e ele tocava a harpa, né? Com os seus cânticos para louvar a Deus. Mas, crianças, um dia Saul descobriu que Davi seria rei no lugar dele. Saul descobriu que Deus havia ungido Davi como futuro rei. E aí Saul passou a perseguir Davi. E a Bíblia fala, crianças, que Davi então começou a fugir de Saul, e ele tinha que fugir lá pelos desertos, pelos lugares lá, né, distantes, e entrava em cavernas para ele salvar a sua vida, né, para ele esconder-se de Saul que queria matá-lo. E diz a Bíblia que a família de Davi descobriu em qual caverna ele estava, e também algumas outras pessoas que também estavam muito tristes, estavam sofrendo, pessoas que estavam endividadas, que tinham muitas dívidas para pagar e não tinham dinheiro, pessoas que estavam tristes, angustiadas. Olha como elas estavam aqui mal vestidas, né? Com certeza essas pessoas aqui também estavam sofrendo no reinado de Saul. E por isso elas foram até onde Davi estava na caverna. E diz a Bíblia que ali juntaram-se 400 pessoas com Davi. Tinha 400 pessoas ali que estavam do lado de Davi e estavam também fugindo do rei Saul. Mas Saul mandou o seu exército atrás daquelas pessoas, atrás de Davi.
E o exército de Saul era muito maior do que as pessoas que estavam com Davi, né? Davi ali estavam em 400 pessoas e o exército de Saul era muito maior. Mas Davi conseguiu escapar, Davi conseguiu fugir. E nesse momento, crianças, que Davi estava ali na caverna, Davi, ele fez o Salmo 18. Ele fez o Salmo 18 e diz assim: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Salmo 18, 3. Olha, crianças, que bonito. Davi declarou neste salmo que ele invocava Deus e que Deus poderia salvá-lo, né, neste momento. E ele então conseguiu fugir ali. Naquele momento ele escapou de Saul. Andando mais um pouco pelo deserto, Davi e aqueles homens com ele, de repente ele viu o rei Saul dormindo com os seus soldados. Ele viu o rei Saul dormindo. Sabe o que ele fez, crianças? Ele chegou bem perto, olhou para o rei Saul. Ele teve chance, crianças, de naquele momento se vingar do rei Saul que estava perseguindo. Ele poderia ter pego a lança dele, a espada dele e ter matado Saul naquele momento. Mas ele não fez isso, crianças. Ele era um homem temente a Deus, obedeceu a Deus e ele foi embora quietinho, quietinho, e ele não fez nada contra Saul, não fez nenhum mal contra Saul. E ele conseguiu se livrar de Saul, crianças. Diz a Bíblia que aqueles homens de Israel, depois vieram uns filisteus e atacaram aquele povo de Israel e eles venceram e Saul acabou sendo morto. E daí, mais tarde, então, Davi foi coroado rei. Davi agora era o rei de Israel. E Davi fez mais um salmo. E o salmo que Davi fez é o Salmo 142, que diz assim, o versículo 1. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Salmo 142, 1. Então, crianças, esses dois salmos, Salmo 18 e Salmo 142, foram salmos que Davi escreveu nesse momento que ele fugia do rei Saul, que ele fugia de Saul, que queria matá-lo. Ele então colocou ali o seu sentimento, pediu para Deus, né? Clamou, como diz os dois salmos, né? Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e Ele vai me livrar dos meus inimigos. Clamo ao Senhor ergo a minha voz, suplico a Ele que me liberte. E Deus atendeu a oração de Davi. Então, crianças, esses salmos, eles são assim, uma oração, podemos dizer que foi uma oração num momento de angústia, num momento de tristeza, num momento de preocupação. Então, crianças, os salmos falam assim conosco também, né? De uma experiência vivida por Davi, né? Que foi a perseguição do rei Saul contra ele, e ele sentir que Deus o protegeu, que Deus estava com ele, que Deus deu libertação a ele. Crianças, leiam o livro de Salmos, peçam para o papai, para a mamãe, cada dia ler um capítulo com vocês. Tem alguns salmos que são maiores, outros são menores, mas os salmos são lindos, né? Eles trazem realmente mensagens inspiradoras para a nossa vida. Então guarde esse versículo no seu coração. Tente decorar esse versículo. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Salmo 142, 1. Tente decorar esse versículo. Peça para o papai e para a mamãe ler com você depois o Salmo 142. Vamos agora para a nossa atividade? Crianças, nós vamos agora para a nossa atividade. Pegue aí então a sua folhinha de atividade, culto 2, tá bom? Pega certinho aí.
Culto 2, de que tratam os salmos, ou do que os salmos falam. E aqui tem mais um versículo, que é um salmo de Davi também. Olha que lindo. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Salmo 41, tá? Então vocês podem conferir também na Bíblia esse versículo, Salmo 41. A atividade, crianças, ela é bem interessante. Aqui está escrito assim: descubra 5 erros nesta cena. Aqui, crianças, nessa cena, quando Davi já foi coroado rei e ele está sentado no seu trono, aparecem algumas coisas absurdas. Ou seja, algumas coisas que são impossíveis de serem isso, né? Eu não vou dar nenhum exemplo, porque senão eu já vou facilitar para vocês, né? Então vocês procurem aí quais são as 5 coisas estranhas que aparecem aqui. Circulem, tá? E depois pinte a cena. Pinte Davi aqui, né? Todo feliz com o povo, né? Porque Davi foi um bom rei, tá? Então, está citado aqui o Salmo 18, dos versículos 46 a 50, que vocês podem ler, mas leiam o Salmo inteiro. E também o Salmo 142, tá bom? Que são baseados na lição de hoje. Crianças, um abraço para vocês, fiquem com Deus, uma boa semana para vocês e não se esqueçam de orarem todos os dias, de lerem um trechinho da palavra de Deus diariamente, pedindo para a mamãe e para o papai ajudar vocês, tá bom? Um beijo, boa semana, Deus abençoe!